Muita gente passou a madrugada jurando que Cristiane Torlone seria o grande nome do BBB 26. Mas as últimas notícias acabam de colocar um ponto final nesse mistério. Se você achava que ela já estava confinada, precisa entender o que aconteceu agora no Rio de Janeiro. Se inscreve no canal e deixa o like porque essa história teve reviravoltas que ninguém esperava e eu vou te explicar todos os detalhes que derrubaram essa teoria de vez. Então vamos lá. O nome de Cristiane Torlone começou a circular nas listas de possíveis participantes do grupo Camarote há algumas semanas. E olha, não era uma especulação qualquer. A atriz de 68 anos tem tudo para ser um grande nome do reality. Mas o que realmente fez a internet ter certeza absoluta de que ela estava confinada foi o silêncio dela sobre a morte do autor Manuel Carlos. E, gente, isso fez muito sentido na cabeça de todo mundo. Manuel Carlos morreu aos 92 anos e foi um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira. Ele deixou um legado inesquecível com novelas que atravessaram gerações e criou uma galeria icônica de protagonistas femininas. E Cristiane Torlone foi uma das Helenas mais marcantes de Manuel Carlos. Ela interpretou Helena em Mulheres Apaixonadas em 2003, uma novela que todo mundo se lembra até hoje. Então, quando Manuel Carlos faleceu e Torlone não se pronunciou, não postou nada, não fez homenagem, a internet inteira pensou: ela está incomunicável no hotel de confinamento do BBB? Porque olha só a lógica. Se ela é uma das atrizes mais próximas do autor, se trabalhou com ele em novela icônica, se tem uma relação de amizade e admiração, por que não falaria nada sobre a morte dele? A resposta que todo mundo encontrou foi óbvia, porque ela já estava confinada e não tinha acesso às redes sociais. Fazia sentido demais. A teoria estava praticamente confirmada na cabeça do público. E aí começaram a surgir mais indícios que alimentavam essa certeza. A equipe dela não negava de forma contundente, o nome continuava circulando, ninguém desmentiu oficialmente. Só que aí, no sábado, dia 10 de janeiro, veio a primeira bomba que começou a derrubar essa teoria toda. Cristiane Torlone foi fotografada em um shopping no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Ela foi clicada saindo do Teatro Casagrande, onde tinha acabado de assistir ao espetáculo Lady Tempestade, estrelado por Andréa Beltrão. E olha, as fotos não deixam dúvida. Era ela mesmo, circulando livremente. Quando as imagens começaram a circular, a internet entrou em choque. Como assim ela está passeando no shopping se deveria estar confinada? O que está acontecendo aqui? Mas mesmo com as fotos, muita gente ainda não acreditou. Teve quem dissesse que as imagens eram antigas, que era montagem, que era sósia. O público estava tão convencido que ela estava no BBB que não queria aceitar a realidade. E aí veio o golpe final que enterrou de vez qualquer possibilidade. Cristiane Torlone se pronunciou sobre a morte de Manuel Carlos. Ela postou nas redes sociais uma foto antiga com o autor e fez uma homenagem. Gente, isso prova que ela tem acesso total às redes sociais, que não está confinada, que está em liberdade completa. Não tem como estar no BBB e postar nas redes ao mesmo tempo. Mas olha que interessante. Em dezembro, a equipe de Torlone já tinha negado os rumores. Eles deram uma justificativa super válida. Ela vai estrear a peça Dois de Nós com Antônio Fagundes, Tiago Fragoso e Alexandra Martins. A peça, que rodou a Europa recentemente, estreia em São Paulo no dia 15 de janeiro, ou seja, apenas 3 dias depois da estreia do BBB 26, que acontece hoje, dia 12. A equipe dela foi clara: se ela vai fazer a peça, não tem como estar fazendo Big Brother. Essa informação não faz sentido, é impossível conciliar as duas coisas. E olha, faz todo o sentido mesmo. O BBB dura 100 dias. Como ela ia estrear uma peça em São Paulo no dia 15 se estaria confinada no Rio? Não fecha de jeito nenhum. Mas mesmo com essa explicação lógica em dezembro, o público continuou alimentando a teoria. E sabe por quê? Porque o público está carente de grandes nomes no elenco do BBB 26. A Globo tem mantido sigilo absoluto sobre os camarotes e os veteranos. Já conhecemos os 10 pipocas escolhidos nas casas de vidro. Se você não viu, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas os famosos continuam sendo mistério total. E quando você tem esse vácuo de informação, qualquer rumor vira verdade absoluta na cabeça das pessoas.
Cristiane Torloni era o sonho de consumo dos fãs de veteranos da TV. Uma atriz consagrada, com carreira brilhante, que fez novelas inesquecíveis, que tem personalidade forte. Ela seria perfeita para o programa, traria glamour, experiência, histórias incríveis. Seria o tipo de participante que todo mundo queria ver jogando o BBB. Por isso a internet se apegou tanto a essa possibilidade. Era quase uma necessidade acreditar que ela estaria lá. O público precisava que fosse verdade. E quando ela não se manifestou sobre Manuel Carlos, isso virou a confirmação que todo mundo queria. Virou a prova cabal de que ela estava confinada. Só que a realidade é outra. As fotos no shopping, o pronunciamento nas redes, a peça que vai estrear, tudo isso confirma. Cristiane Torloni não está no BBB 26. E olha a lição que fica dessa história toda. O público está tão ansioso por grandes nomes que qualquer silêncio vira teoria de confinamento. Isso mostra a pressão gigantesca que está em cima da Globo para entregar um elenco à altura. As pessoas querem nomes fortes, querem veteranos consagrados, querem participantes que vão fazer o programa valer a pena. E quando esses nomes não aparecem, o público começa a criar as próprias narrativas. Começa a encontrar indícios onde não existem. Começa a acreditar em teorias que fazem sentido só na imaginação. Agora, com Torloni confirmadamente fora, resta saber quem serão os 8 camarotes e os 6 veteranos que entrarão hoje no BBB 26. A estreia é hoje, dia 12 de janeiro, e finalmente vamos descobrir quem são os famosos que aceitaram o desafio de ficar 100 dias confinados disputando os 3 milhões de reais. Será que a Globo conseguiu trazer nomes que vão surpreender positivamente? Ou será que o público vai ficar decepcionado com um elenco fraco? Uma coisa é certa. Depois dessa história toda com Torloni, a expectativa ficou ainda maior. O público quer nomes de peso, quer gente que vai jogar pesado, quer participantes à altura do BBB. E olha, tem outro detalhe importante nessa história. Manuel Carlos deixou um legado incrível na TV brasileira. Ele foi o autor das Helenas, criou protagonistas femininas inesquecíveis. Além de Cristiane Torloni em Mulheres Apaixonadas, ele trabalhou com Vera Fischer na primeira Helena, com Thaís Araújo em Viver a Vida, com Matilde Proença em Felicidade, com Bruna Marquezine em Em Família. Júlia Lemertz foi a última Helena de Manuel Carlos. Cada uma dessas atrizes marcou época interpretando essa personagem icônica que sempre voltava nas novelas do autor. Então, é compreensível que o público esperasse algum pronunciamento de Torloni sobre a morte dele. A relação profissional e pessoal deles era conhecida, o respeito mútuo era evidente. Quando ela finalmente se pronunciou, fez uma homenagem respeitosa compartilhando memórias do tempo que trabalharam juntos. Mas aí já era tarde demais para salvar a teoria do BBB. As fotos no shopping já tinham circulado, a ficha já tinha caído, todo mundo já sabia que ela não estava confinada. E, sinceramente, é uma pena. Torloni seria incrível no BBB. Mas a vida segue, a carreira dela continua e quem vai perder é o programa que ficou sem esse nome gigante. Agora só resta esperar para ver quem realmente vai entrar hoje. A Globo vai surpreender ou vai decepcionar? Vamos descobrir em algumas horas. Você ficou triste com essa confirmação de que Torloni não está no BBB 26? Ou você acha que a Globo ainda tem uma carta na manga e vai trazer nomes igualmente fortes? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber sua opinião. E fica ligado no canal, porque hoje tem vídeo completo sobre os camarotes e veteranos assim que forem revelados. Se inscreve para não perder nada da estreia do BBB 26.